Graça e paz para você que mais uma vez está aqui me prestigiando no YouTube. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo aqui ao meu canal e que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Vá abrindo sua Bíblia no Salmo 37, versos 23 e 24, que a mensagem vai ser no seguinte tema: não fique prostrado após a queda, tá certo? Título bem forte, bem impactante, e deixa Deus falar contigo. Abra o seu coração e sua mente para que Deus possa ministrar o seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Toda sexta-feira tem vídeo novo para você aqui no YouTube. E aqui nesse comentário que está fixado tem meu telefone para contato para você me convidar para pregar na sua igreja. Lembrando que eu não cobro nada para pregar. E por esse mesmo telefone você pode também comprar meus livros por lá. Tenho disponíveis Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Tenho Cuide bem da sua carreira profissional. E tenho De Lodebar para Wonderland. Corre que os estoques estão limitados, hein? Tá acabando. Corre para garantir o seu. E também por esse mesmo telefone você pode reservar os meus novos livros. Sansão, o homem das escolhas erradas e É Tempo de Recomeçar. Fica aqui que eu vou fazer a resenha desses dois livros, tá? Continua assistindo o vídeo aqui. Então vamos lá. Deixa eu falar outra coisa aqui para você. Sobre o roteiro do vídeo. Eu vou, primeiramente, falar sobre a seguinte frase: a leitura abre a mente, impulsiona sonhos e alimenta a alma. A leitura abre a mente, impulsiona sonhos e alimenta a alma. Nós vamos meditar um pouco dentro dessa frase. Vou falar sobre fake news, fraude nas urnas eletrônicas, mais uma. Vou falar sobre o sermão escatológico de Jesus, o bônus 8, aquela declaração infeliz do Silas Malafaia, chamando os outros de ralé. Vou falar sobre isso. E vou entrar com um esclarecimento que eu tenho que fazer, tá? E vou entrar com o conteúdo da mensagem. Então fica aqui até o final. Deus já está falando contigo desde o momento que eu te dei a graça e a paz. Então fica aqui até o final, que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe sua família. Vem comigo aqui. Vamos falar agora sobre a seguinte frase: a leitura abre a mente, impulsiona sonhos e alimenta a alma. Vamos meditar um pouco dentro dessa frase, que eu tenho certeza que ela tem muito para falar com a gente. Mas antes de eu falar dessa frase, clica nesse botãozinho para você me seguir e me acompanhar aqui, tá bom? Você que toda sexta-feira vê os vídeos aqui, que eu vou postando aqui, tá? Sempre tem vídeo novo a partir de sexta. Mas você ainda não está me seguindo aqui. Clica aí para me seguir, me acompanhar. Clica nesse coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo. Deixa o seu like e compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Tá certo? Olha esse comentário que está aí fixado, favoritado, porque nele tem meu WhatsApp para você me chamar por lá para pregar na sua igreja. Lembrando que eu não cobro para pregar. E por esse telefone também você pode comprar comigo os meus livros. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Cuide bem da sua carreira profissional. E De Lodebar para Wonderland. Os estoques estão limitados, corre para garantir o seu. E por esse mesmo telefone também, que é o WhatsApp, você pode reservar os meus novos livros. Sansão, o homem das escolhas erradas. E É Tempo de Recomeçar. Daqui a pouquinho eu vou fazer as resenhas sobre esses dois. Procura aí, tá? Que eu vou sempre postando os vídeos aí. Faço o vídeo desse assunto aqui que eu vou falar agora. Tem o da resenha. Procura aí que você vai encontrar. Tá certo? E olha sempre a hashtag do vídeo para você saber se é parte 1, parte 2. Assista na sequência para você entender. Agora vamos lá. A leitura abre a mente, impulsiona sonhos e alimenta a alma. É uma frase que eu localizei aqui na internet, do autor desconhecido, e eu não tenho como dar crédito. Então vamos lá. A leitura, ela
abre a mente, sim, porque ela torna a gente com a capacidade maior para pensar por conta própria. A leitura, quando a frase diz que ela abre a mente, ela dá a gente uma vacina para que a gente consiga ficar imune a influências externas. Deixa eu melhorar minha explicação aqui. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu sou evangélico, sou cristão, eu escrevo livros cristãos na sua maioria. A maioria dos meus livros é realmente a base de livros cristãos. Avivamento, onde ele começa? Como alcançá-lo? Mostrar de cabeça para baixo é complicado. Cuide bem da sua carreira profissional. De Lodebar para Wonderland. Então, sendo assim, deixa eu te falar. Esses livros, eles nunca vão substituir a Bíblia. Nem eles, nem nenhum livro existente na face da Terra. Então, quero direcionar a palavra para você. A Bíblia é o livro dos livros. É o nosso guia de fé e práticas. Você que é meu irmão em Cristo, você sabe muito bem disso. Então, esses livros foram escritos para andar em paralelo com a Bíblia. E quando eu falo sobre a leitura abre a mente, ela dá a vacina espiritual para a gente, tá? A leitura da Bíblia vacina a gente contra heresias, falsos profetas. Lembra que eu estou pregando aqui sobre falsos profetas, hein? Próxima sexta-feira eu vou trazer a nova série de mensagens, vai ser mais uma sobre os falsos profetas. Então, vacina a gente contra doutrinas de homens, vacina a gente contra blasfêmias, tá? E isso estou falando da Bíblia. Quando eu parto para outros livros, incluindo os meus, traz a vacina também contra pessoas que querem nos manipular, influenciadores digitais que querem nos manipular, líderes religiosos, líderes políticos. Então a leitura ela abre a mente para fazer a gente pensar com a cabeça da gente. O que eu mais desejo é que você adquira o hábito da leitura para que você aprenda a pensar com a sua própria cabeça, com a sua própria mente, tá? Porque a leitura ela vai trazer a você um aprendizado muito grande sobre os mais variados assuntos. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo? Eu falo para você de vida espiritual, eu falo para você de valores éticos e morais, para você colocar dentro da sua casa, para a sua família. Dá uma olhadinha, especialmente no capítulo 2 e no capítulo 4, tá? Cuide bem da sua carreira profissional, é um livro no qual eu trato justamente desse tema, sua carreira profissional, desde como você fazer um currículo até você chegar na aposentadoria. Então dá uma olhadinha em cada capítulo aqui para que você cresça profissionalmente e por tabela cresça financeiramente também, que uma coisa está atrelada à outra. E esse livro aqui de Lodebar para Wonderland são 11 histórias reais de gente como eu e você que caiu, mas deu a volta por cima, está aqui. Então o que eu quero dizer para você? Cada livro desses ele traz para você também conhecimentos diversos sobre as mais variadas áreas da vida, assim como outros livros de outros autores. Então a leitura ela abre a mente. E deixa eu te falar uma coisa também muito importante com relação ao fato de a leitura abrir a mente. A ciência já provou que quem tem o hábito da leitura exercita a mente, obviamente, e consegue ter uma maior imunidade contra doenças tipo mal de Alzheimer, por exemplo. A ciência já provou isso. Então a leitura, sim, ela abre a mente, ela torna a gente, ela nos torna pessoas agradáveis de conversar, porque nós temos assunto para conversar sobre qualquer coisa com qualquer pessoa. Imagina você que é solteiro, que é solteira, divorciado, divorciada, viúvo, viúva, e está sozinho, quer conhecer alguém, e a pessoa é chata, a pessoa é desinteressante, não tem assunto, ninguém merece, né? E pois é, a leitura, ela é feita para ajudar nesse sentido. E também na vida profissional, porque ela faz com que você aprenda a escrever melhor, falar melhor, se expressar melhor, sem erro de ortografia, de concordância, de gramática. E é isso. A leitura impulsiona sonhos. Quando na frase está escrito
Além da leitura abrir a mente, ela impulsiona sonhos, porque você passa a acreditar que você pode chegar lá. Quando você lê uma biografia de alguém que ralou pra caramba para chegar no patamar que chegou, você consegue se inspirar na história daquela pessoa e entender que você também tem como chegar. Por exemplo, quando eu trago para você que em breve eu vou publicar meu livro É Tempo de Recomeçar, e no qual eu conto as histórias de Raabe, de Ruth, fica aqui até o final que eu vou fazer a resenha dele já já. Você vai ver que aquelas mulheres aproveitaram a chance que elas tiveram para recomeçar a vida delas e você vai aprender com elas. Assim como você vai aprender com Sansão acerca da vida espiritual, as escolhas que ele fez ao longo da vida, tudo que foi escolha errada que ele podia fazer, ele fez, você vai aprender com ele também. A leitura ela impulsiona ações que ela vai fazer você chegar num patamar legal. Ela vai fazer você crescer. Por exemplo, cuide bem da sua carreira profissional. Quando você colocar em prática o que está escrito aqui, você vai ter chances muito maiores de progredir na vida. Porque aqui eu falo, inclusive, de você voltar a estudar. Porque não tem como você crescer profissionalmente se você não voltar a estudar. Se você não permanecer estudando, se aprimorando. E além disso, a leitura, além de abrir a mente e impulsionar sonhos, ela alimenta a alma. Sim, porque a gente aprende com as histórias dessas pessoas. Por exemplo, com esse livro aqui, de Lodebar para Wonderland, você vai conseguir aprender com as histórias de cada uma dessas pessoas que está aqui. Então você vai ser alimentado por essas histórias, sua alma vai ser alimentada com essas histórias. Você vai entender que você também pode dar a volta por cima. Então fica com essa frase. A leitura abre a mente, impulsiona sonhos e alimenta a alma. Medita nessa frase, tá? Deus abençoe sua vida, Deus dê a você uma excelente leitura. Acredite que a leitura ela é boa para você. Acredite, a leitura só traz benefícios para a sua vida. Acredite no que eu estou falando. Estou falando como leitor, estou falando como escritor. Estou falando olhando pelos dois lados. Como leitor, porque eu leio desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de ler. E como escritor, estou te falando porque eu estou te oferecendo aqui oportunidade de adquirir livros muito bons. Livros que vão trazer edificação para a sua vida em todas as áreas que você pensar. Além desses três, você pode entrar no site da Amazon e procurar meu livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia, na versão digital. Só tem lá na versão digital, tá? E se você gosta de livro digital, você lá também na Amazon encontra esse aqui, de Lodebar para Wonderland. Se você preferir o digital, tá lá. Só olhar lá na Amazon. E se quiser reservar meus livros, É Tempo de Recomeçar e Sansão, o Homem das Escolhas Erradas, olha esse comentário fixado aí que tem meu WhatsApp. Me chama lá para a gente conversar, para você fazer a reserva dele. No segundo semestre ele sai. Os dois saem. E fica aqui até o final que eu vou fazer a resenha já já. Vem comigo. Vamos fazer a resenha do livro Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Mas antes de eu entrar na resenha, clica nesse botãozinho para você me seguir aqui, me acompanhar. Clica nesse coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo. Deixa o seu comentário também e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais. Olha esse comentário que está fixado aí, que nele tem meu WhatsApp. Por ele você pode me chamar para comprar meus livros por lá. Por ele também você pode fazer a reserva desse livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Me chama lá, que a gente conversa para você fazer a reserva, se você quiser. E por esse mesmo WhatsApp você pode me convidar para pregar na sua igreja. Eu não cobro para pregar não. E olha a hashtag do vídeo para você saber se é parte 1, parte 2 e assista na sequência para você entender a mensagem. E por falar em mensagem, daqui a pouco eu vou trazer a pregação. Não fique prostrado após a queda. Agora vamos para a resenha. Sansão, Homem das Escolhas Erradas. É um livro que eu tenho certeza que vai trazer um impacto muito forte na sua vida espiritual. Tenho certeza que você sabe como está a sua vida espiritual hoje. 26 de junho de 2026, na parte da tarde que eu estou gravando esse vídeo. Eu tenho certeza que quando você comprar meu livro e ler, você vai enxergar como a sua vida espiritual está precisando melhorar. E você vai entender como você pode fazer para melhorar a sua vida espiritual. Você vai aprender a não repetir os erros que Sansão cometeu. Você vai aprender com a história de Sansão. Desde a concepção até a morte, você vai aprender muita coisa. Tenho certeza que é um livro que vai trazer um impacto bom para a sua vida espiritual.
um impacto positivo para a sua vida espiritual. Tenho certeza que ele vai ser uma ferramenta de transformação da sua vida espiritual em algo muito melhor, em algo que você mesmo vai glorificar a Deus pelo fato de você ter lido esse livro. Você não vai se arrepender, tenho certeza que você vai gostar. Se quiser reservá-lo, aí no WhatsApp, aí no comentário fixado, favoritado, tem meu WhatsApp. Me chama lá para a gente conversar. Então, Sansão, o homem das escolhas erradas. Nesse segundo semestre ele vai sair. Fica atento, porque assim que sair, vou divulgar bastante aqui, tá? Vou fazer uma divulgação bem legal, então por isso que eu estou falando. Se quiser garantir o seu, reserva lá, tá bom? Sansão, o homem das escolhas erradas. Vem comigo. Agora vamos para a resenha do livro É Tempo de Recomeçar, tá bom? Vamos fazer a resenha. Mas antes de eu fazer a resenha, clica nesse botãozinho para você me seguir, me acompanhar aqui, tá? Você que toda sexta-feira começa a ver vídeo aqui e ainda não fez isso, faça aí. Clica aí para me seguir e me acompanhar. Clica no coração para você dizer que gostou do vídeo, deixe seu comentário e compartilhe também nos seus grupos e nas suas redes sociais. Olha o comentário que está fixado aí, tem meu WhatsApp para você me chamar para pregar na sua igreja, não cobro para pregar. Nesse WhatsApp você pode reservar esse livro, É Tempo de Recomeçar. Me chama lá para você garantir o seu, reserva ele. Segundo semestre ele vai sair. E nesse mesmo WhatsApp você pode comprar meus outros livros também, tá bom? Só me chamar lá. Esse comentário que está aí fixado, favoritado. E olha a hashtag do vídeo para você saber se é parte 1, parte 2 e assista na sequência. Daqui a pouco tem a pregação. Não fique prostrado após a queda. Vamos para a resenha de É Tempo de Recomeçar. É um livro no qual conta as histórias de duas mulheres impactantes e fortes, Raabe e Ruth. Nós vamos aprender muita coisa com as histórias dessas duas mulheres. Elas aproveitaram a oportunidade que Deus deu a elas e elas mudaram as suas histórias. Eu tenho certeza que você sabe muito bem como está a sua vida agora. Não somente da questão espiritual, mas outras áreas também. E eu tenho certeza que quando você comprar esse livro e ler e vai aprender muita coisa acerca das histórias dessas duas mulheres, você vai ser impactada de forma muito poderosa com as histórias dessas duas mulheres. Eu tenho certeza que depois dessa leitura você vai entender que você pode ir muito mais longe do que o que você já foi até agora. E deixa eu te falar uma coisa, eu te falo isso como leitor, porque eu desde criança sempre gostei de ler. É um livro que é fácil de você ler, é acessível, é dinâmico, você vai gostar da leitura. E eu tenho certeza também que como escritor eu procurei ter todo o carinho para escrever para você, para que você possa ler e verdadeiramente ser edificado e ser abençoado com essa leitura. Então, se quiser reservar, tá aí, ó, me chama nesse WhatsApp que está aí no comentário fixado, favoritado. Me chama lá que a gente conversa, tá bom? Então, em breve, no segundo semestre, é tempo de recomeçar. Vem comigo. Quero fazer aqui um esclarecimento, tá? Mas antes de eu fazer esse esclarecimento, clica nesse botãozinho para você me seguir e me acompanhar. Clica no coração para você dizer que gostou do vídeo, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Olha esse comentário fixado e favoritado que tem meu WhatsApp. Por lá você pode reservar os meus novos livros. Sansão, o homem das escolhas erradas e É Tempo de Recomeçar. Assiste as resenhas dele, que eu já postei aí, tá? Procura aí que você vai encontrar as resenhas desses livros. Assiste aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Por esse mesmo WhatsApp você me convida para pregar na sua igreja também. E por esse mesmo WhatsApp você me chama para comprar meus livros por lá. Tá bom? E olha a hashtag do vídeo para você saber se é parte 1, parte 2 e assista na sequência para você entender. Dito isso, vamos lá. O esclarecimento que eu quero fazer para você é o seguinte. Eu sou pregador da Palavra de Deus, eu sou cristão, eu congrego no Ministério Salana Terra Ferida de Nova Iguaçu, pastor Vanderlei Prata, congrego na matriz mesmo, sou diácono, eu sou crente desde 1983, sou cristão desde 1983, me converti aos 17 anos, estou com 60, não caí de paraquedas aqui. E eu prego a Palavra de Deus aqui, tá? Mas
quando eu trago algum assunto assim, principalmente que é voltado para questões de ordem política, eu procuro sempre pautá-lo à luz da palavra de Deus. Por exemplo, semana passada, quando eu fiz a série de vídeos aqui nessa plataforma sobre extrema-direita bolsonarista versus Bíblia, esse é o título do vídeo. Eu procurei mostrar para você a contradição entre o que a Bíblia diz e o que a extrema-direita bolsonarista diz. Procurei mostrar que não combina. Pois bem, duas pessoas entraram em uma das minhas redes sociais e me atacaram verbalmente. Pois bem, eu deixo minhas redes públicas porque eu quero que as pessoas conheçam esse ministério que Deus me deu, quero que as pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, quero que as pessoas comprem meus livros, beleza. Então não privei minhas redes sociais. Até porque eu não posto nada pessoal, então não tem problema nenhum deixar minhas redes sociais públicas. Eu não posto nada pessoal lá. Eu só posto coisa pessoal no meu WhatsApp, só quem tem acesso é quem é meu contato. Quem não for meu contato não vai acessar minhas redes sociais, não vai acessar meu WhatsApp. E assim mesmo eu tomo muito cuidado com o que eu posto. Porque vida pessoal, o nome diz, é pessoal, não é para compartilhar. Então, dito isso, o que acontece? As pessoas, essas duas pessoas, elas são da extrema-direita bolsonarista. E elas só me deram razão naquilo que eu preguei semana passada. E eu não falei de uma coisa importante lá, tá? Que eu deixei passar batido. A extrema-direita bolsonarista, ela é intolerante. Ela não aceita que uma pessoa pense diferente deles. Eles são intolerantes. A mensagem de ódio deles é muito forte. Na cabeça deles, quem pensa diferente é de esquerda. Então aqui vai outro esclarecimento meu. Eu não sou de esquerda. Já falei diversas vezes. Eu não sou de direita. Eu não sou de extrema esquerda. Eu não sou de extrema direita. Estou falando olhando nos seus olhos. Eu não sou de centro-esquerda, nem de esquerda, nem de extrema esquerda. Eu não sou de direita, nem de extrema direita, nem de centro-direita. Eu não sou de centro, eu sou de Jesus. A minha ideologia é Jesus Cristo. A minha ideologia é a palavra de Deus. Tá? Eu não estou que nem o Cazuza procurando uma ideologia para viver, não. Eu já encontrei. A minha ideologia é Jesus Cristo. Ela é minha ideologia. Jesus Cristo é a razão de ser da minha vida. E é por isso que eu estou aqui na internet. Porque eu não concordo, não aceito. E a Bíblia é muito clara quando diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. E o que aconteceu na Igreja Evangélica Brasileira de 2018 para cá é que deram a glória para Bolsonaro. É sobre isso que eu falo aqui. Os púlpitos de muitas igrejas foram invadidos para dar glória a Bolsonaro. Eu estaria falando exatamente as mesmas coisas se tivessem feito isso para dar glória ao Lula. Porque a palavra de Deus é muito clara. Deus não divide a glória dele com ninguém. Tanto é verdade que em 2022 Deus permitiu que o Lula fosse eleito. Eu acho que resposta melhor do que essa não tem. Quanto Deus se desagradou do caminho que a Igreja Evangélica Brasileira tomou com relação à questão política. O envolvimento da Igreja Evangélica Brasileira com política desagradou tanto ao Senhor que em 2022 ele já deu o sinal. Houve uma campanha muito grande, muitos pastores famosos querendo de qualquer jeito botar Bolsonaro reeleito, e Deus foi lá, não, elegeu o Lula. Vou além. Estou gravando esse vídeo na tarde de 26 de junho de 2026. Está aí gravado o vídeo. 26 de junho de 2026. Nós estamos por volta de 1h da tarde agora. Se porventura, depois da eleição, as urnas forem apuradas e o Lula for reeleito, está aí mais uma vez a corroboração do que eu estou falando. De que Deus não está nem um pouco agradado. Ou pode até nem ser o Lula, mas pode ser um outro que não seja o candidato da extrema-direita bolsonarista. Deus também pode fazer isso. Ele tem poder para isso. De repente levantar alguém que não seja o Lula, que não seja o Flávio Bolsonaro, que não seja outro ligado à extrema-direita,
não seja outro ligado a eles, enfim, aparecer alguém, algum desconhecido. Alguém que se lance de repente. Deus é Deus, Ele pode fazer. Ele tem poder para isso. E se Ele quiser fazer, você sabe que Ele faz. Para mostrar que Ele é Deus e que a glória é dele, que Ele não divide a glória dele com ninguém. Então esse é outro esclarecimento que eu quero fazer aqui para você. Eu não levanto bandeira para político nenhum. Nenhum mesmo. Outro esclarecimento. Eu nunca fui ligado a partido político. Eu nunca fui filiado a partido político. Nunca fui, não sou, nunca serei. Nunca fui candidato a cargo eletivo. Nunca fui, não sou, nunca serei. Nesse momento da minha vida, eu só saio da minha casa para votar porque eu ainda sou obrigado. Até eu completar 70 anos, tecnicamente eu sou obrigado a sair para votar. Se eu não sair para votar, eu pago uma multa. Como, aliás, eu paguei em 2024. Em 2024 eu paguei uma fortuna, R$ 3,50. Porque eu me recusei a sair da minha casa para ir votar em prefeito e vereador. Me recusei. Saiu muito mais barato eu pagar R$ 3,50 do que ir lá para Santa Rita de Nova Iguaçu. Meu título ainda está lá. Não sei por que não consegui transferir para cá, para onde eu moro. Eu não ia pagar mais de R$ 100 de Uber para votar. É questão custo-benefício. Saiu muito mais barato eu pagar R$ 3,50 para ficar na minha casa. Então é para você entender e ficar bem claro para você qual é o meu envolvimento com política. Tá certo? E muito provavelmente em 2026 eu farei exatamente a mesma coisa. Ficarei quietinho na minha casa. É bem provável que eu faça isso. Bem provável. Se eu mudar de ideia, não sei. Pode ser que eu mude de ideia ou não. Está em aberto. Eu não vou fixar aqui e dizer que eu não vou fazer. Porque de repente eu posso passar por mentiroso. Se eu mudar de ideia, você me encontrar por acaso, votando, vou pagar de mentiroso. Por isso eu estou dizendo, eu ainda não me decidi. Mas se me der na telha, eu continuo na minha casa. Enfim, outro esclarecimento que eu quero trazer para você. Eu tento ser o mais bíblico possível. Quero lembrar você, mais uma vez, a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu quero deixar bem claro para você que o lugar da igreja é pregar a palavra de Deus. A igreja não foi levantada para fazer campanha política para ninguém. Me mostra na Bíblia Jesus fazendo campanha política para alguém. Aí eu dou meu braço a torcer. Me mostra na Bíblia os apóstolos fazendo campanha política para alguém. Me mostra na Bíblia que eu dou meu braço a torcer. E eu te mostro na Bíblia que Jesus foi perseguido e morto justamente pela aliança entre políticos e os líderes religiosos da época dele. Jesus foi morto por causa dessa aliança. Te mostro dentro da Bíblia. Te mostro também dentro da Bíblia que os apóstolos foram duramente perseguidos justamente pela aliança entre políticos e líderes religiosos da época deles, porque eles pregavam a palavra de Deus. Tá? Então eu já te mostrei dentro da Bíblia aí. Esse é o esclarecimento que eu quero fazer para você, tá? Quando eu trouxer algum assunto aqui que não seja diretamente uma pregação, eu quero que você saiba que, primeiramente, Deus me orientou a fazer. Eu não faço nada se não estiver debaixo da orientação de Deus, tá? Esse é o primeiro ponto. Isso eu posso falar olhando no seu olho aqui, sem nenhum medo de errar. E você que é servo de Deus, você pode orar e saber. Deus vai testificar o seu coração. 1 João capítulo 1 diz: coloque os espíritos à prova para saber se procedem de Deus. Faça isso com o que eu estou falando. Faça isso com o que eu estou falando. Pode fazer. E outra coisa. Então eu peço orientação a Deus para trazer um assunto. Segundo lugar, procuro ser o mais bíblico possível dentro do assunto. Como eu estou tentando ser aqui e agora para você. Tá? É esse o esclarecimento que eu quero fazer. Você que está vendo esse vídeo, entenda que o Brasil é plural. O mundo é plural. Várias crenças, várias etnias, várias raças, várias pessoas com cores de pele diferentes. Gênero só existe 2, masculino e feminino.
Hoje existem pessoas que optam por outras coisas. Enfim, é a pluralidade. A própria Bíblia, ela é plural. Ela foi escrita num decorrer de tempo de milhares de anos entre de uma ponta a outra, tá? Pessoas diferentes escreveram a Bíblia. Pessoas que foram usadas por Deus de forma diferente, ou seja, diversidade. Mas dentro dessa diversidade existe uma unidade. Tudo converge para a pregação da palavra de Deus. Tudo converge para mostrar que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar a todo aquele que quiser ser salvo. Como diz a palavra em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois então, dentro dessa diversidade da Bíblia existe essa unidade. E dentro dessa diversidade de gênero, de pessoas, de crença, de etnia que existe no Brasil, existe uma unidade, é um Brasil só. Não tem dois Brasis. Não tem o Brasil da esquerda nem o Brasil da extrema direita. É um Brasil só. Então você que está vendo esse vídeo aí, você tem que saber que hoje, 26 de junho de 2026, 1 hora da tarde, o presidente do Brasil é o Lula. Então, sua obrigação, principalmente para você que é cristão, você que diz que é cristão, você pode ter votado no Bolsonaro, não estou nem aí para o seu voto. Como dizia o Michael Caio lá no Eu Patroa as Crianças, meu nome é Ari, não estou nem aí. Você votou no Bolsonaro, em quem você quiser votar, mas a sua obrigação é orar pelo Lula, o presidente é o Lula. Vamos supor que o Lula não seja reeleito, seja eleito outro. Você que votou no Lula, sua obrigação é orar por quem foi eleito. Tá? Vento que venta lá, venta cá. Tá certo? É nossa obrigação. É bíblico, inclusive. Vou até colocar no comentário desse vídeo aqui, vou colocar uma relação de textos que mostra para você que a Bíblia é muito clara quando diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. Eu vou botar os textos aqui para você. Como eu digo sempre, eu procuro ser o mais bíblico possível. Então vou fechar aqui o esclarecimento. Eu acho que está tudo muito bem clarinho para você. Acho que ficou tudo muito claro para você. Espero que você tenha entendido. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Fica aqui até o final que eu vou entrar com a mensagem daqui a pouco. Não fique prostrado após a queda. Vem comigo. Vou falar agora sobre a fake news da fraude nas urnas eletrônicas. Mas antes de eu falar sobre essa fake news, clica nesse botãozinho para você me seguir e me acompanhar aqui, tá? Clica nesse coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo. Deixa também o seu comentário e compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, tá bom? E nesse comentário que está aí fixado e favoritado, tem meu WhatsApp. Me chama lá para você reservar comigo meus novos livros. Sansão, o Homem das Escolhas Erradas e É Tempo de Recomeçar. No segundo semestre esses 2 livros vão sair e eu vou divulgar bastante aqui, tá? E pelo mesmo WhatsApp você pode também me chamar para comprar comigo meus outros livros e por esse mesmo WhatsApp você pode me convidar para pregar na sua igreja. Não cobro para pregar não. E olha a hashtag do vídeo para você saber se é parte 1, parte 2, parte 3. Bom, vamos falar então. Fake news, fraude nas urnas eletrônicas. Só para você saber. O Brasil adotou o sistema de urnas eletrônicas em 1996. Tudo interligado, sem ser internet, isso já foi explicado. Quando em 2022 a extrema-direita bolsonarista arrumou um banzé no Brasil para dizer que teve fraude nas urnas, o Alexandre de Moraes provou, ele era o presidente do TSE na época, e ele fez o procedimento que todos os outros que vieram antes dele já fizeram e os que vieram depois dele também continuam fazendo, que é o quê? Abrir para os partidos políticos entrarem, verem código-fonte, verem tudo. Então já já eles vão fazer isso. O presidente agora do TSE é o Cássio Nunes Marques. E com certeza ele vai fazer isso, porque ele tem que fazer. E certamente os partidos vão cobrar. E isso tem que ser feito para que seja dada total transparência. E desde 1996 nunca houve reclamação de fraude em urnas eletrônicas. Várias eleições
foram eleitos prefeitos, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024. 8 eleições para prefeito. Ninguém reclamou de fraude nas urnas. Foram feitas eleições presidenciais com urnas eletrônicas. 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. 6 eleições para presidente da República, ninguém tinha feito nenhum tipo de reclamação. Aqui, 2022, foi onde o Bolsonaro reclamou. E só da eleição dele. Não teve reclamação de eleição para deputado estadual, nem federal, nem senador, nem governador. Só teve reclamação com relação a dele, porque ele perdeu. Tudo foi na mesma eleição. Você não entrou para votar 2 vezes. Você entrou uma vez só, votou em todo mundo uma vez só. Então, como é que teve fraude? Como é que seria essa fraude? Então, vamos lá. Nunca teve. E eles ficam pregando até hoje que teve fraude, ficam pregando até hoje essa fake news aí, tentando retroceder para a urna de papel. A urna de papel, sim, é que tem muito mais possibilidade de ter fraude, tá? E eu sou da época que teve eleição em urna de papel, tá? A primeira eleição que eu votei foi em 1985. Eu estou falando para pessoas aqui que de repente votaram até antes de mim, pessoas mais velhas do que eu que votaram antes de mim em urna de papel. Se você lembrar, você vai lembrar que o título eleitor era uma tora deste tamanho. Você que é 60 a mais, que você pegou essa urna que era essa tora desse tamanho, você no mínimo tem uns 60 anos que nem eu. Porque em 1986 foi feito um recadastramento e esse título, que era uma tora deste tamanho, quadradona, plastificada na frente e aberta atrás para o mesário poder anotar lá que a gente votou, esse foi abolido em 1986, ou seja, há 40 anos atrás. Então, no mínimo, você tem uns 60 anos que nem eu. Quem tem menos de 60 não pegou aquele título, não. Porque naquela época só podia votar quem tinha mais de 18. Se eu fiz 18 em 84... Então, uma pessoa de 67 fez 18 em 85, pode ter pego aquele título. Então, matematicamente, no mínimo, você tem uns 59 anos para cima. Você pegou isso aí. Quem tem menos não pegou. Então, ou seja, até 1994, as eleições eram em urna de papel. Aqueles papéis poderiam sumir ali na hora da apuração. Estou falando de sumir mesmo, sem ser fraude. Poderiam sumir, caiu, extraviou, coisa e tal. Como acontecia com aquelas contas de consumo antigamente. Eu vou comparar aqui com o sistema bancário de antigamente. Que eu trabalhei em banco desde os anos 80. Peguei tudo aquele papel, manuseio de papel. Aquilo poderia cair, sumir, extraviar em várias etapas do transporte. Se você lembrar... Você muitas vezes, de repente, foi cobrado por contas que você pagou e a empresa lá não localizava o pagamento porque o pagamento tinha extraviado, coisa e tal. Era um tumulto do caramba, você vai lembrar disso. Hoje isso não acontece porque isso é tudo eletrônico. Você faz o pagamento aqui pelo seu aplicativo de banco, o pagamento consta lá para a empresa tipo um dia seguinte, 2 dias depois. Se você fizer por Pix, é online. Várias dessas empresas hoje em dia facilitam até de você pagar por Pix, é na hora, então acabou. Mas então, comparando com o lance do banco, na urna a eleição urna de papel era a mesma coisa. Aí aqueles papéis eram conferidos, aí aquilo ia para um mapa, aquele mapa era digitado, redigitado. Eu não estou nem falando agora de fraude, agora vamos falar de fraude especificamente. Alguma daquelas urnas poderia sumir. Alguém poderia botar um monte de papel ali com voto em um candidato específico. Quem garante que isso nunca aconteceu? Você pode garantir? É muito fácil fazer. É muito fácil fraudar uma eleição em urna de papel. Muito fácil. E já na urna eletrônica, consegue fraudar? Olha, o sistema eletrônico brasileiro de eleição nunca detectou fraude nenhuma. Até porque eles já explicaram várias vezes que o sistema não é ligado em internet, então não tem como
ninguém invadir para hackear, para alterar nada. E outra coisa, todos os partidos verificam mais de uma vez, em várias etapas do processo eleitoral, essa questão aí, código-fonte, coisa e tal, essas coisas todas que eles fazem. E nunca identificaram nada, tá? Então sim, em 2022 os caras quiseram levantar essa questão para tumultuar a eleição, para justificar a derrota do Bolsonaro, que eles sabiam que vinha. Eles sabiam desde o começo que o Bolsonaro não era páreo para o Lula. Não é que eu defendo o Lula não, mas eles sabiam, eles mesmos sabiam que não tinha como ele ganhar do Lula. Eles sabiam que não tinha como. Tanto é que em 2018 houve todo... Bom, deixa isso quieto. Eu não vou entrar nessa área, não. Então, para justificar a derrota que eles sabiam que vinha, as pesquisas apontavam para a vitória do Lula. Apontavam, inclusive, para a vitória do Lula em primeiro turno, se você pesquisar aí. As pesquisas apontavam para uma possível vitória do Lula em primeiro turno, como as pesquisas de hoje apontam para uma possível vitória do Lula em primeiro turno. De acordo com as pesquisas de hoje, faltaria hoje menos de um pontinho, porque não estamos em campanha ainda. Faltaria menos de um pontinho para o Lula ganhar em primeiro turno, ou seja, o somatório de todos os outros candidatos ser inferior aos votos dele, poderia proporcionar a ele uma vitória em primeiro turno. Bom, como eu disse e repito, volta lá para você ver. Você está na plataforma vermelhinha? Volta lá para ver o esclarecimento que eu fiz. E se você está na plataforma de vídeos curtos, procura o vídeo com o título Esclarecimento. Para você não pensar nada de que eu sou de esquerda, blá, 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 blá. Lá está bem claro o que eu falei. Mas eu vou repetir aqui, eu não tenho partido político, eu sou de Jesus, minha ideologia é Jesus Cristo. Então eu não prego política aqui, tá? Dito isso, vou deixar para você aqui no comentário também deste vídeo uma lista de textos bíblicos falando sobre fake news é pecado, tá? Você que compartilha fake news, você está pecando. Você que dá crédito a fake news, você está pecando. Tá? Você que espalha fake news, você está pecando. Você que cria fake news, você está pecando. Como eu disse para você, e repito, quando eu trago algum assunto que tem algum tipo de conotação política, como esse, eu procuro ser o mais bíblico possível, tá? E antes de você ficar divulgando esse negócio aí que foi fraudado assim, eleição, não sei o que, blá blá blá, aplique os 3 filtros de Sócrates: verdade, bondade e utilidade. Tá? Aplique isso, já preguei sobre isso aqui. Aplique o que a Bíblia diz em Deuteronômio. Eu usei, aliás, o texto de Deuteronômio para pregar sobre esse tema aí, tá? Procura aí que você vai encontrar a mensagem. Já tem tempinho que eu preguei. Está lá em Deuteronômio: não dirás falso testemunho. Está escrito lá. E está escrito também em João 8,44, que o pai da mentira é o diabo. Então, se você está falando que você não sabe, você está mentindo. Você não tem como provar que teve fraude na eleição de 2022, especialmente. Se você divulga isso, você está mentindo. Se você garante isso, você está mentindo. E outra coisa, você tem que provar o que você está falando. Bom, dito isso, encerra aqui. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. Não fique prostrado após a queda. Fica aqui, hein? Vem comigo. Vou falar agora sobre o sermão escatológico de Jesus, o bônus 8. Silas Malafaia versus Janja. Mas antes de eu falar, clica nesse botãozinho para você me seguir, me acompanhar. Você que toda sexta-feira começa a me assistir aqui e não fez isso, clica aí para me seguir, me acompanhar. Clica nesse coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário também, compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais, tá bom? Olha o comentário que está fixado e favoritado, que nele tem meu WhatsApp. Por ele você me convida para pregar na sua igreja. Para mim é um privilégio, não cobro nada para pregar. Por ele também você reserva os meus novos livros: Sansão, o Homem das Escolhas Erradas, e É Tempo de Recomeçar. Tá? Volta um pouco o vídeo, você que está na plataforma grande, de vídeos grandes, volta o vídeo para você ver as resenhas. Você que está nas outras plataformas de vídeos curtos, procura aí as resenhas que você vai encontrar.
Tá bom? Se quiser reservar, é aí nesse WhatsApp aí. E também aí nesse WhatsApp você pode comprar meus outros livros, tá bom? E olha a hashtag do vídeo para você saber qual é a parte dele. Agora, dito tudo isso, vamos lá. Sermão Escatológico de Jesus, bônus 8, Silas Malafaia versus Janja. O que aconteceu? Você provavelmente já sabe. A Janja começou a fazer um trabalho nas igrejas evangélicas para levar as propostas do Lula. Tudo bem, é do jogo. A Michele Bolsonaro fez isso há um tempo atrás. Tudo bem, é do jogo. Faz parte do jogo político, ok? Não estou aqui querendo desmerecer ideias nem da esquerda da Janja, nem da extrema direita da Michele Bolsonaro. Cada um na sua, exercendo o livre direito de expressar as suas ideias, suas propostas e coisa e tal. É do jogo político. Ficou claro para você? Espero que sim. O problema começa com o ativista político Silas Malafaia. Sim, ele deixou de ser pastor há muito tempo. Ele só não teve ainda, só não assumiu ainda, né? Mas ele deixou de ser pastor há muito tempo. Porque um pastor, ele apacenta as ovelhas, ele não afugenta as ovelhas. E o que o Silas Malafaia mais está fazendo é afugentar ovelhas. Vamos lembrar que uma das consequências maiores que a Igreja Evangélica Brasileira está vivendo é que hoje existem quase 17 milhões de desigrejados, de acordo com o censo do IBGE. Esse é um dos principais problemas. O surgimento dos desigrejados, que não aguentam mais ouvir falar de política dentro de igreja. Principalmente da forma como ela é feita. Deixaram de pregar a palavra de Deus, mas voltando aqui. Aí o Silas Malafaia chamou as pessoas que apoiam a Janja de ralé. Segundo ele, os vídeos estão aí na internet, ele foi rebatido automaticamente pela Janja, muita gente com certeza criticou ele. Isso não é uma postura de um cristão. Jesus nunca chamou o pobre de ralé. Jesus nunca chamou o desfavorecido de ralé. Pior ainda quando esse cristão é um pastor. Pior ainda quando esse pastor é um pastor presidente de igreja. Pior ainda quando esse pastor é um pastor que está aí há 44 anos pregando a palavra de Deus na televisão, como é o caso dele, Silas Malafaia. Então o nível de exigência, viu que foi só subindo? Pois é. Então ele não poderia nunca ter chamado as pessoas de ralé. É sobre isso que eu quero falar aqui. Então você que está vendo esse vídeo, preste bem atenção em quem você está permitindo que entre na sua casa. Nesse livro aqui, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, eu falo desse tema. Olha o capítulo 2. Quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? Tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui, tá? Cuidado. E olha o capítulo 4 também. Por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Sim, porque muitas pessoas entram nos nossos lares não somente de forma presencial. Eu falo aqui muito no livro de forma presencial, mas muitas pessoas também entram da forma que eu estou entrando. Eu estou entrando agora na sua casa, de repente, você está vendo agora na sua casa. Você está com o seu celular na mão, com o seu tablet, com o seu computador de mesa. Você, de repente, jogou do celular para a TV, aquela coisa que muita gente faz para poder ver melhor. Inclusive eu mesmo faço. Eu estou dentro da sua casa agora. Pois é, tome cuidado com quem você bota dentro da sua casa. Preste atenção, uma pessoa que faz o que ele fez, chamar o pobre de ralé, só porque ele se interessou em ouvir a proposta da Janja, chamar a pessoa de ralé, que é isso? Está errado. Eu estaria falando a mesmíssima coisa, se fosse ao contrário. Se ele fosse de esquerda, se ele fosse um pastor ligado à esquerda e estivesse e soubesse que a Michele Bolsonaro, que é de extrema direita, está fazendo o mesmo trabalho, e ele viesse
para chamar de ralé quem deu ideia para Michele Bolsonaro. Eu estaria falando a mesmíssima coisa, porque isso não é postura de um servo de Deus, chamar os outros de ralé. O que dirá de um pastor? Mas lembram que eu preguei para vocês 7 tópicos sobre o sermão escatológico de Jesus, e em vários deles Deus me deu a palavra e eu entreguei para vocês que um dos sinais de que o fim dos tempos está próximo é que surgiriam escândalos e mais escândalos e mais escândalos. E vão surgir mais escândalos, não se abala não. E o próprio texto que eu preguei para você fala sobre isso, para a gente não se abalar. Mateus 24, versos 12 e 13. Quer assistir novamente? Procura aí que você vai encontrar. As mensagens foram 7 tópicos diferentes, você que está na plataforma vermelhinha. Você que está nas plataformas de vídeo curto, procura aí que tem com fartura. Tem bastante vídeo aí. Porque os vídeos foram, né? Os cortes, né? Só você assistir. Procura aí que você vai encontrar. Então é isso que eu quero que você entenda, que você preste atenção. Tá? Infelizmente os escândalos virão. Mas a Bíblia também diz, em Lucas 17:1, ai daquele por quem os escândalos vierem, tá? Lembram do Cláudio Duarte, que também chamou a galera de pobre só porque recebe Bolsa Família. Chamou o pobre de porco, melhor dizendo. Eu fiz um vídeo aqui a respeito. Foi o bônus 7, né? Se eu não estou enganado, foi o bônus 7 ou bônus 6, sei lá. Eu fiz sobre ele. Um absurdo, né, o que ele falou. Mas é isso, só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. Continua aqui porque eu vou entrar com a mensagem a partir de agora e permita que Deus continue falando no seu coração, porque ele já começou desde lá do começo do vídeo, quando eu dei a graça e a paz para você, tá bom? Agora sim, vamos entrar com o conteúdo da mensagem. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. A mensagem é o seguinte tema: não fique prostrado após a queda. Abra sua Bíblia no Salmo 37, versos 23 e 24. Antes de eu entrar com o conteúdo da mensagem, clica nesse botãozinho para você me seguir e me acompanhar. Por favor, você que vê o vídeo direto aqui, faça isso. Clica nesse coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário também. E compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais, tá bom? Olha esse comentário que está fixado aí nesse vídeo, porque nele tem meu WhatsApp. Por ele você pode me convidar para pregar na sua igreja. Não cobro nada para pregar. Por ele você pode me chamar para comprar meus livros diretamente comigo. E por ele também você pode reservar os meus livros novos que vou publicar agora no segundo semestre. Lembrando que nós estamos na sexta-feira, 26 de junho de 2026, na parte da tarde, gravando esse vídeo. Então, se quiser reservar o seu livro, o seu exemplar, me chama no WhatsApp que eu te passo as instruções, tá? São 2. Sansão, o homem das escolhas erradas, e É Tempo de Recomeçar. Vou publicá-los no segundo semestre. Os 2 estão na fase de análise para gráfica, para revisão ortográfica, criação de capa, coisa e tal. Tem todo um processo. Mas no segundo semestre eles sairão. Tá bom? Olha a hashtag do vídeo para você saber se é parte 1, parte 2 e assista na sequência. Vamos para a mensagem. Salmos 37, versos 23 e 24. Não fique prostrado após a queda. A partir de agora. Verso 23. O Senhor firma o passo do homem que o agrada. Tem prazer na vida de quem é justo. Verso 24. O homem bom pode tropeçar, mas não ficará caído ou prostrado, pois o Senhor segura sua mão e o ajuda a levantar-se. Então que Deus possa abençoar essa leitura e que sim, essa leitura verdadeiramente possa trazer edificação ao seu coração. Que dentro desses minutos o Senhor possa ministrar uma palavra forte, firme e poderosa para você. Vamos lá. O salmista, ele faz uma colocação bem interessante, quando ele diz que o Senhor firma os passos do homem bom
e que ele se agrada de quem é justo. O Senhor tem prazer na vida de quem é justo. O Senhor firma os passos do homem bom ou do homem que o agrada. Deixa eu te falar. A Bíblia não faz acepção de pessoas. Não existe isso. Para você não se confundir. Deus não faz acepção de pessoas. Ainda há pouco eu falei aqui sobre a fala preconceituosa do Silas Malafaia. Deus não faz acepção de pessoas. Mas existe a lei da recompensa. Semeadura e colheita. Gálatas 6, versos 7 e 8, já preguei sobre isso aqui. E Jesus falou várias vezes sobre isso, sobre recompensas e consequências. Sim, justos e injustos, fiéis e infiéis, trigo e joio, porta larga, porta estreita. A Bíblia é cheia de exemplos. Tá? Então, o que acontece? Assim como no seu trabalho, se você for um bom profissional, você será recompensado de alguma forma, ou com um aumento de salário, ou com uma promoção, ou com um bônus que venha de repente extra, sem ser um aumento fixo na carteira de trabalho, ou uma proposta de trabalho para você ir para uma empresa melhor, porque muitas vezes o seu trabalho é tão bom que ele é reconhecido de repente por algum concorrente que oferece para você um salário melhor. É só você ver, por exemplo, um jogador de futebol que se destaca, não aparece proposta, não chove proposta. Um ator de uma novela se destaca numa emissora, a outra vem e faz uma proposta para ele. É normal, na vida profissional isso acontece. Recompensas. E quando você é um profissional ruim, tem as consequências, você é demitido, e aí você volta para a fila do desemprego, e muitas vezes não consegue voltar ao mercado, demora para voltar, às vezes até volta, mas demora para voltar, porque as pessoas de repente sabem que você é ruim de trabalho, de repente, às vezes você é tão ruim de trabalho, que a sua má fama vai tão longe que as pessoas relutam em contratar você novamente. Tem ator aí que não volta a trabalhar porque o cara se queimou tanto em tudo que é lugar que passou que ninguém contrata. Não vou dar nomes aqui, mas se você procurar na internet você vai ver. Você vai encontrar, porque tem reportagem aí, tem vídeo na internet falando desse tema. Enfim. Então, da mesma forma que acontece na vida profissional, acontece também na vida pessoal. Se você for um bom vizinho, um bom amigo, uma boa pessoa, você vai ter recompensa. Se você for uma pessoa ruim, você vai ter consequências. Olha o caso daquela viúva que precisou da ajuda do profeta Eliseu. Vocês lembram da história? Já preguei aqui, inclusive. Que Eliseu foi orar por ela, ela não tinha nada na casa dela. Os filhos dela iam ser levados para pagar as dívidas do marido que morreu. E o que Eliseu falou para ela? Para ela fechar a porta e orar. Entendeu? E primeiro Eliseu mandou ela pegar vasilha com os vizinhos. Muitas vasilhas, não poucas. Está lá no texto. Os vizinhos deram, encheram ela de vasilha. Se ela fosse uma pessoa ruim, os vizinhos não iam ajudar em nada não. Mas ela era uma boa pessoa, os vizinhos a ajudaram. Ela chegou com vasilha pra caramba. Eliseu mandou ela fechar a porta e orar e o milagre aconteceu. Recompensas e consequências. Num casamento, no relacionamento, a mesma coisa. Se você é um bom marido, você é uma boa mulher, muito provavelmente, se vocês forem bons um para o outro, o casamento vai durar. Se algum de vocês, de repente, não for legal, enfim, não quiser ficar no casamento por alguma razão, que o outro não estava atendendo às necessidades, enfim, não vai rolar. Se você for um bom pai ou uma boa mãe, criar os seus filhos naquilo que está lá em Provérbios 22:6, no caminho que deve andar, ali não é necessariamente questão espiritual, não é só questão espiritual, melhor dizendo, ali como um todo, é um processo todo, completo, que Salomão fala. Valores éticos, morais, espirituais, coisa e tal. E enfim, seu filho, sua filha se tornarão pessoas de bem, se você fizer a sua parte. Se você for negligente,
você vai colher as consequências. Ah, mas eu fiz tudo que eu podia fazer, meu filho escolheu o mau caminho. Quem vai segurar a bomba vai ser ele. Quem vai segurar o BO vai ser ele. Exatamente como aconteceu com os filhos de Eli e os filhos de Samuel. Os filhos de Eli nunca foram corrigidos. Por isso Eli foi punido, Eli e toda a família dele. Já preguei também sobre isso aqui. Os filhos de Samuel fizeram as mesmíssimas coisas que os filhos de Eli fizeram. Só que Deus nunca puniu Samuel. Por quê? Porque certamente Samuel ensinou o certo. Os filhos é que escolheram fazer errado. A consequência foi que o povo pediu para que fosse nomeado um rei. Deus pegou, deu o rei para eles, porque aquilo foi rebeldia do povo contra o próprio Deus. E é isso. Assim é na vida espiritual. Recompensas e consequências. Então, sim, aquele que procura agradar o Senhor vai se agradar dele. O Senhor vai favorecê-lo. O Senhor vai cuidar dele. Aquele que quer viver na rebeldia, tem uma hora que Deus vai largar de mão, vai deixar para lá. Te mostro dentro da Bíblia, Paulo fala em Romanos capítulo 1, lá pelo verso 22, 21, por aí. Procura aí Romanos 1, você vai encontrar que Deus largou a própria sorte. Os caras estavam vivendo em pecado, eles queriam andar em pecado, viver em pecado. Aí, toma aí, Deus largou. Se tem ainda pouco exemplo do povo pedindo para ter rei, Deus largou para lá, quer rei? Então toma rei. O rei vai ser assim, assim, assim. O povo, eu quero. Então toma, Deus deu. O filho pródigo, eu quero minha herança, que eu quero meter o pé. Deus, então, toma aqui, o pai deu. É uma analogia falando do próprio Deus. Toma aqui, toma aí, mete o pé. Então, Deus largou, Deus deixou, livre-arbítrio, toma aí, vá lá, é contigo mesmo. Quer viver no pecado? Tu acha que Deus vai ter uma hora que vai ter o acerto de contas. Em algum momento vai rolar um acerto de contas com o Senhor. Em algum momento vai rolar um acerto de contas. Algo vai acontecer que essa pessoa vai passar pelo processo do acerto de contas. Mas vamos ler o verso 23 para a gente poder continuar e caminhar para finalizar a mensagem. Vamos lá. O Senhor firma o passo do homem que o agrada. Tem prazer na vida de quem é justo. Lá no Salmo 1, se você lembrar, você tem lá: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Esse homem que não faz essas coisas é feliz. Já preguei sobre isso. No verso 2 ele continua: pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita o tempo todo. Aí você vai para o verso 3: pois ele será como árvore plantada junto às águas correntes, a qual dá o seu fruto no tempo oportuno, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer dará certo. Então, é promessa de Deus abençoar a vida de quem procura fazer o quê? Não se misturar com ímpios, nem zombadores, nem escarnecedores, coisa e tal, como eu li para você no verso 1. E que ainda medita na lei do Senhor, tem o seu prazer na lei do Senhor. Então essa pessoa prospera, tudo que ele faz dá certo. É recompensa e consequência. Está lá Gálatas 6, versos 7 e 8. Não se engane, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele colherá. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Acabei de recitar para você. Pois é. Então sim, Deus se agrada da vida de quem é justo. Deus tem prazer na vida de quem é justo. Deus sim firma os passos do homem bom, do homem justo, do homem que o agrada. Deus firma os passos. Então, meu irmão, minha irmã, você que está vendo esse vídeo aí, se você andar na presença do Senhor, Ele vai firmar os seus passos. Se você procurar viver uma vida que seja uma vida de justiça, Ele vai se agradar da sua vida. Ele vai socorrer você nas suas necessidades. Deus vai impedir você de passar por provas? Não. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. Se você vê em algum lugar prometendo que você vai parar de sofrer,
Esse lugar não está pregando a Bíblia, não. Sai fora desse lugar aí. Você sabe que esse lugar existe. Sai fora quem não está pregando a Bíblia, não. Porque a Bíblia prega o contrário. Posso ir lá no Antigo Testamento, Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu posso ir lá, também Jesus falando. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, não há garantia nenhuma dentro da Bíblia de que quando você se torna uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa que procura fazer aquilo que agrada ao Senhor, não há em nenhum lugar da Bíblia imunidade para você passar imunidade para você não passar perrengue. Não existe isso. Vai passar perrengue. Eu vou passar perrengue, você também vai. Não tem como. É inevitável. A Bíblia nos conta lá na própria parábola da tempestade. Jesus estava lá. Ele não impediu a tempestade de chegar. O barco estava quase naufragando. E os discípulos, caramba, mestre, a gente está quase perecendo aqui, a gente está quase morrendo aqui, o senhor está dormindo. Jesus levantou de boa, vocês conhecem o texto, Jesus levantou de boa na tranquilidade, mandou o mar ficar quieto, mandou o vento aquietar também, e os discípulos ficaram olhando, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque Jesus está conosco no meio da tempestade. Esse livro aqui, ó, de Lodebar para Wonderland, é um exemplo claro disso. Essas pessoas aqui viveram a tempestade, foram ao fundo do poço, mas deram a volta por cima. Está aqui, ó, para você comprar. Tá aí, ó, o telefone para contato está aí no comentário, fixado, favoritado. Só me chamar lá para comprar. É isso. Então, sim, por mais que você seja homem bom, mulher boa, homem justo, mulher justa, homem que agrada ao Senhor, mulher que agrada ao Senhor, você não estará livre de passar problemas, mas o Senhor vai firmar os seus passos. Vamos ler o verso 24. O homem bom pode tropeçar, mas não ficará caído ou prostrado, porque o Senhor segura a sua mão e o ajuda a levantar-se. Então, sim, o homem bom, a mulher boa, o homem justo, a mulher justa, pode tropeçar sim, mas não vai ficar prostrado, não vai ficar caído. Na minha época de mocidade, nós cantávamos um louvor justamente com esse texto. Nós cantávamos tal. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aí tem o coro, pela mão, o Senhor o segura pela mão. E aí repete, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. É exatamente isso. É exatamente assim. É exatamente desse jeito. O Senhor socorre. Sabe por quê? Porque Ele sabe que você é uma pessoa justa. Ele sabe disso. O Senhor sabe. Você que está vendo esse vídeo aí. Se você procura verdadeiramente viver uma vida de acordo com aquilo que o Senhor quer que você viva, se você vive uma vida de acordo com aquilo que agrada ao Senhor, por mais que você esteja passando por momentos difíceis agora, e eu não sei, mas o Senhor sabe que tipo de coisa você está passando na sua vida, tenha certeza de uma coisa. Tenha bom ânimo, porque Jesus falou que Ele venceu o mundo e você também vai vencer. O Senhor também vai segurar na sua mão. Sim. Eu falo por experiência própria. Passei momentos muito difíceis na minha vida. Até os 37 anos eu não tinha problema nenhum de visão, a não ser uma miopia de 5 graus. De repente essa miopia virou um descolamento de retina, porque infelizmente o descolamento de retina, ele é... A pessoa que tem miopia tem 2 vezes mais chance de ter descolamento de retina. Eu era míope com 5 graus, eu tinha a chance maior de ter. Só que eu não sabia disso até ter. Outra coisa, a descolamento de retina tem componentes hereditários. Eu não sabia da hereditariedade até eu ter. E eu descobri recentemente, em 2016, que depois que meu pai teve, de onde veio a hereditariedade.
Outra coisa, foram momentos difíceis para mim. Eu tive que me adaptar em muitas coisas na minha vida. E de lá para cá, Deus me permitiu fazer muita coisa, inclusive uma faculdade, uma aprovação num concurso público, coisa e tal. Quando eu fiz a prova, eu não tinha o problema. Quando eu fui chamado, eu já estava com o problema. Mas mesmo assim, Deus me abençoou, trabalhei, coisa e tal. Até que piorou e o INSS me aposentou. Beleza, eu estou aqui fazendo a obra de Deus. Até porque a aposentadoria foi algo que Deus já tinha falado em 2014 que ele faria. Ele usou um pastor para falar que ele me tiraria do trabalho secular para eu ter mais tempo para fazer a obra do Senhor. E que eu não precisaria me preocupar com dinheiro, não, que Deus iria prover. E em 2019 Deus providenciou a minha aposentadoria. Eu queria sair por tempo de contribuição, Deus providenciou a aposentadoria por incapacidade previdenciária permanente, que é o nome agora da antiga aposentadoria por invalidez. Beleza. Porque realmente por invalidez não tem como eu trabalhar, nem se eu quisesse. Nem se eu quisesse. Então, beleza, estou disponível para fazer a obra do Senhor. Essa é a principal razão pela qual eu não cobro para pregar em igreja. Não cobro para pregar. Essa é a principal razão. Que Deus providenciou meu recurso financeiro com a minha aposentadoria. Deus providenciou meu tempo para eu poder fazer a obra dele, providenciou minha aposentadoria. E beleza. E os direitos autorais dos meus livros, o livro, quando você compra meus livros, também está me abençoando. Pronto, simples assim. Eu não preciso vender a pregação. Eu não preciso me vender. Porque se eu aceito dinheiro para pregar na igreja, eu não vou poder pregar o que Deus manda. Já falei sobre isso em outros vídeos. É simples assim. Essa é a verdade nua e crua. Não adianta você querer contestar. Por quê? É simples assim. Porque se eu recebo para pregar, eu não vou pregar nada que vai desagradar a igreja, porque senão eu não vou voltar. Então eu tenho que pregar uma mensagem tranquilinha para eu poder voltar lá, para eu poder ter o meu dinheirinho. Isso se chama business, em inglês, negócios. Infelizmente, muitos transformaram o evangelho em negócio. Infelizmente. Mas voltando aqui. Então sim, eu estava falando de dificuldades, eu passei muitas. Passei várias, fim de casamento, coisa e tal, começar de novo. Depois fim de outro casamento, começar de novo. Mas eu estou aqui. E você também pode fazer isso. O livro é Tempo de Recomeçar, que eu estou lançando no segundo semestre. Se você quiser reservá-lo, me chama nesse WhatsApp que está aí no comentário fixado, favoritado. São duas histórias de mulheres que aproveitaram a chance que Deus lhes deu e elas recomeçaram. Raabe recomeçou depois que ela saiu lá de Jericó, depois que a cidade foi invadida. A Ruth também, depois que ela saiu de Moabe para voltar para a terra da sogra dela, coisa e tal. Ela era uma moabita. Você vai conhecer a história. Compra o livro. Não vou ficar dando spoiler, não. Pois é. Então a vida é isso. Então sim, aquele que agrada ao Senhor, sim. Passa perrengue, sim. Pode tropeçar, sim. Mas o Senhor segura pela mão. O Senhor socorre. Sim. O Senhor o ajuda. Sim. O Senhor o mantém de pé. Sim. O Senhor não deixa essa pessoa ficar caída. Exatamente isso que eu estou falando. Vamos ler novamente os 2 versos e eu vou caminhar então para fechar. Eu espero sinceramente que Deus traga para você essa meditação, esse conforto, esse encorajamento. Nós que pregamos a palavra temos que saber o momento de trazer palavra de exortação, como eu já trouxe várias aqui. Temos que saber trazer palavra de encorajamento. O problema é que tem muita gente que só quer pregar negócio de autoajuda. Só quer pregar negócio de só vitória para cá, só vitória para lá, só vitória para cá, só vitória para lá. E não é assim que a banda toca. Como eu preguei para você aqui, o texto aqui mostra para você. Vamos ler novamente. Vamos ler novamente aqui que você vai entender.
Verso 23. O Senhor firma o passo do homem que o agrada. Tem prazer na vida de quem é justo. Verso 24. O homem bom pode tropeçar, mas não ficará caído ou prostrado, porque o Senhor segura a sua mão e o ajuda a levantar-se. Então, sim, a Bíblia é muito clara quanto a isso. O Senhor firma o passo do homem bom. Sim. Ele se agrada de quem é justo. O Senhor tem prazer na vida de quem é justo, na vida de quem anda segundo os seus caminhos. E essa pessoa, esse homem bom, essa mulher boa, essa pessoa justa, tropeça, sim, mas não fica caído, porque o Senhor ajuda a se levantar. Tem até um louvor também bem antigo, da minha época de adolescente, quando eu me converti aos 17 anos. Estou me lembrando dele agora aqui. A gente cantava, tinha uma parte do louvor que a gente cantava: quem tem Jesus gosta de cantar e está sempre sorrindo mesmo quando não dá. Aí ele canta, tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. É dentro desse espírito, desse salmo aí. Entendeu? Essa pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor, tem o seu prazer em fazer a vontade do Senhor, mesmo que ele tropece, mesmo que a coisa fique difícil, o Senhor não deixa essa pessoa ficar prostrada, o Senhor ajuda essa pessoa a se levantar. E aqui eu encerro a palavra, porque foi só até aqui que o Senhor ministrou meu coração, e o tema da mensagem foi: não fique prostrado após a queda. Salmos 37, versos 23 e 24. Deus abençoe sua vida mais uma vez. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Você que está aqui no YouTube, ainda não está inscrito, se inscreve aí no meu canal, clica no sininho para receber as notificações. Toda sexta-feira tem vídeo novo aqui. Então, com a sinalização no sininho, você vai ser avisado quando tiver mensagem nova. Deixa o seu like no vídeo, comenta e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais também, tá? Você que está no Quai, no TikTok, no Instagram, toda sexta-feira eu começo a colocar os vídeos. Vem sempre em sequência até a quarta-feira da semana seguinte. Clica nesse botão para você me seguir, me acompanhar. Se você não estiver me seguindo, me acompanhando aqui, você também vai ser notificado quando pintar vídeo novo. Deixa também o seu comentário, clica nesse coração para você dizer que gostou do vídeo. E deixa o seu comentário e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais. Vocês todos, olhem o comentário fixado, favoritado. Nele tem meu WhatsApp. Me chama lá para me convidar para pregar na sua igreja. Eu não cobro nada para pregar, como eu falei, para mim é um privilégio, é uma honra pregar a palavra de Deus na sua igreja. Por esse mesmo WhatsApp, reserve o seu exemplar do livro Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. E reserve também o seu exemplar do livro É Tempo de Recomeçar. Os dois vão sair no segundo semestre. Quer conhecer as histórias? Você está no YouTube? Volta o vídeo para ver as resenhas. Está no Quai, no TikTok, no Instagram? Procura aí as resenhas que eu vou colocar. Já coloquei, estou colocando. Não sei a hora que você está vendo o vídeo aí, tá? Que eu vou fazendo as edições, vou colocando. Procura aí que você vai encontrar. Por esse mesmo WhatsApp você também pode me chamar para comprar meus livros por lá. Disponíveis: Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Cuide bem da sua carreira profissional. De Lodebar para Wonderland. Os estoques estão limitados, hein? Corre para você garantir o seu. Espero você na próxima semana, com a permissão de Deus, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.